Oi, gente, meu nome é Glaucia, eu sou fisioterapeuta. Eu trabalho na Clínica Neuroenvolver aqui no Rio de Janeiro. E hoje eu tô aqui para mais um encontro a convite da Fisio Vital. E hoje eu trouxe a Daiane, que é fisioterapeuta da minha equipe. Então a aula de hoje vai ser com ela. Eu só vou ficar assistindo como vocês. Então, aproveitem. Tchau. Oi, gente, como a Glaucia falou, eu sou a Daiane. Eu sou fisioterapeuta na Neuroenvolver também. E eu tenho especialização em neonatologia e pediatria pela residência da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e também sou pós-graduanda em cardiopediatria pelo Instituto Nacional de Cardiologia, o INC. E eu fui convidada para falar um pouquinho sobre a prevenção e o manejo da doença respiratória em crianças com paralisia cerebral. E quais serão os tópicos abordados nessa apresentação? Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre o que é a paralisia cerebral, fazer uma contextualização rápida. Depois eu vou falar alguns fatores de risco para as doenças respiratórias. Eu trouxe 2 artigos bem interessantes sobre prevenção e manejo da doença respiratória nesse público e as considerações finais sobre os artigos. Então, primeiro, o que é a paralisia cerebral? Ela é um grupo de distúrbios do movimento e da postura atribuídos a uma lesão não progressiva que ocorre no cérebro em desenvolvimento. Então, as crianças com paralisia cerebral, elas nascem com o sistema músculo-esquelético sem nenhuma alteração. Porém, elas vão adquirindo alguns problemas secundários ao longo do tempo. E esses problemas podem ser alterações de tônus, alteração de força, resistência e do comprimento muscular. Então, muitas crianças vão adquirindo contraturas, encurtamentos, E algumas crianças apresentam também o deslocamento do quadril, como a subluxação e a luxação de quadril, e também algumas deformidades, como a escoliose. Além disso, podem estar associados a alguns distúrbios de sensibilidade, percepção, cognição, comunicação e comportamento. E a paralisia cerebral ela é a causa mais comum de deficiência na infância, e ela tem uma prevalência de 2,1 a cada 1.000 nascidos vivos em países de alta renda. Quando se trata de países de baixa e de média renda, essa prevalência é ainda maior e também existe uma prevalência maior de casos mais graves de paralisia cerebral. E foi criado em 1997 o Sistema de Classificação da Função Motora Grossa, que é o GMF-CS. E esse sistema descreve o funcionamento motor grosso na paralisia cerebral. E ele classifica as crianças em 5 níveis. O nível 1, que é aquela criança que anda sem limitações. O nível 2, que é uma criança que anda com limitações. O nível 3, que é uma criança que anda, mas com alguns dispositivos de auxílio. O nível 4, que é uma automobilidade, uma criança que consegue se movimentar com um dispositivo motorizado ou com a ajuda de alguma pessoa. E o nível 5, que é o nível que a criança ela é transportada numa cadeira de rodas. E por que é importante saber sobre as doenças respiratórias na paralisia cerebral? Porque ela é a causa mais comum de mortalidade e de morbidade em pessoas com essa condição de saúde. Adultos com paralisia cerebral têm um risco 14 vezes maior de mortalidade quando comparado com pessoas que não têm paralisia cerebral, ou pessoas típicas. E a falência respiratória ela é a principal causa de óbitos nesse público. Além disso, essas pessoas têm episódios recorrentes de doenças respiratórias, o que vai levar a uma taxa maior de internações e reinternações. Além disso, essas internações elas são mais longas. Então, uma pessoa com paralisia cerebral ela tem uma permanência hospitalar de 2,5 vezes maior do que pessoas com outras condições de saúde ou pessoas típicas que internam por algum motivo. Além disso, quanto mais internações, maior a exposição dessa pessoa a riscos, seja riscos biológicos ou riscos ambientais do próprio ambiente hospitalar. E isso vai impactar diretamente na qualidade de vida dessas pessoas, vai limitar mais ainda as atividades e vai trazer mais restrições ainda na participação. E vamos falar um pouquinho sobre os fatores de risco para doenças respiratórias. A doença respiratória na paralisia cerebral é um processo complexo e multifatorial, ou seja, vários fatores vão influenciar para que a pessoa com paralisia cerebral adquira alguma doença respiratória. E a prevalência de sintomas respiratórios nesse público ela é alta. Então, por exemplo, uma voz borbulejante, que é aquela voz que parece um gargarejo, o chiado, a tosse, o espirro,
Algumas crianças apresentam episódios de asfixia e vômito ou regurgitação durante ou após as refeições. E quando eu falei do GMFCS, é porque os indivíduos classificados como GMFCS graus 4 e 5 usualmente têm mais sintomas respiratórios. E a gente vai ver que as crianças com GMFCS 5, elas têm um risco muito maior de adquirir doenças respiratórias. E quais são as prováveis causas de doença respiratória na PC? Eu trago prováveis porque, como eu falei, a PC é multifatorial. Então, existem várias possíveis causas, além dessas que eu vou falar, mas essas são as principais. Um processo supurativo crônico, ou seja, aquela criança que ela produz muita secreção, uma criança que tem uma secreção que fica ali acumulada e cronicamente, e conforme essa secreção vai sendo produzida e ficando acumulada, essa criança vai adquirindo infecções por causa disso. O prejuízo dos músculos da respiração, então uma grande parte das crianças com paralisia cerebral ela tem fraqueza dessa musculatura. A aspiração de saliva, comida e líquidos, no caso a broncoaspiração. O refluxo gastroesofágico. Uma depuração ineficaz de secreções, então são crianças que geralmente não têm uma tosse muito eficaz, então não conseguem lidar com a quantidade de secreções que produz, e isso vai incluir a saliva também. A própria desordem motora, por causa de fraqueza muscular e alguns outros fatores que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. A desnutrição, a colonização de bactérias, principalmente crianças que já têm histórico de internação hospitalar. A prematuridade e a displasia broncopulmonar. Então, alguns estudos mostram que pacientes que não recebem alimentação via oral apresentam mais sintomas respiratórios do que os que recebem, e eles têm mais admissões hospitalares. Por quê? Isso pode se dar principalmente pela disfagia orofaríngea. Porque se é uma criança que não recebe alimentação via oral, é porque ela não consegue lidar, não consegue ter essa coordenação entre a deglutição e a respiração. A gente vai falar mais um pouquinho também sobre a disfagia mais na frente. É uma criança que geralmente não consegue manejar a saliva e crianças também que têm refluxo gastroesofágico com broncoaspirações. Uma criança que recebe alimentação via oral, ela consegue manejar, então raramente ela vai apresentar mais sintomas respiratórios ou fazer broncoaspirações. Então, vamos falar um pouquinho sobre os artigos. Eu trouxe 2 artigos bem interessantes que falam sobre a prevenção e o manejo. Um deles é um consenso que saiu recentemente. Esse primeiro artigo ele fala sobre a avaliação e o manejo da doença respiratória em crianças com paralisia cerebral e ele discute sobre a disfagia orofaríngea, o refluxo gastroesofágico, fala um pouco sobre os prejuízos motores, a desobstrução de vias aéreas, a obstrução de vias aéreas superiores e o sono, a desnutrição, a colonização por bactérias, epilepsia e a asma. E esse é o consenso que fala sobre a prevenção e manejo da doença respiratória em pessoas jovens com paralisia cerebral. Ele foi lançado em 2020, o artigo que eu falei anteriormente também de 2020. E esse consenso ele teve como população-alvo pessoas com paralisia cerebral e pessoas com condições parecidas. O que são essas condições parecidas? São condições onde existem distúrbios de movimento e postura por causas genéticas e metabólicas. Então, síndromes genéticas, síndromes metabólicas, desordens cerebrais que não evoluem, ou seja, que não são progressivas, assim como a paralisia cerebral, ou lesões cerebrais que ocorreram na primeira infância. Por exemplo, uma encefalopatia hipóxico-isquêmica, que é uma lesão que geralmente ocorre na primeira infância, mas não necessariamente é uma paralisia cerebral. E algumas condições-alvo. O que ele diz que é válido para esse consenso? As manifestações agudas, como infecções do trato respiratório inferior, com ou sem admissões hospitalares, e as condições crônicas. Uma condição crônica que já é estabelecida, que tem presença de sintomas respiratórios, como tosse ou uma respiração ruidosa, mesmo quando essa condição está controlada. E ele define a hospitalização para esse consenso como a hospitalização para manejo da doença respiratória como causa primária de internação, ou um episódio de hospitalização prolongado devido a uma condição de saúde respiratória, ou uma hospitalização que no meio dela
foi identificada uma questão respiratória, mas a admissão hospitalar ela foi por uma outra causa. E não foram incluídos para esse consenso o laringoespasmo, o manejo perioperatório, né, que é o manejo durante a cirurgia, e a traqueomalácia, porque são condições bem diferentes. Quais os objetivos desse consenso? Avaliar os fatores de risco para infecções respiratórias, manejar os riscos de infecções respiratórias, saber quando que você deve encaminhar para uma avaliação de sintomas que são fatores de risco e tomar decisões clínicas sobre como cuidar das crianças com infecções respiratórias. Então, ele é um consenso bem completo. E qual foi a origem das informações para a criação desse consenso? Eles fizeram uma revisão sistemática bem grande, de 1998 até 2018, todos os artigos que falam sobre prevenção e tratamentos para esse público, em pessoas com paralisia cerebral de 0 a 25 anos. Então, eles não pegaram só crianças, tanto é que no nome do artigo eles falam pessoas jovens. Então, é de 0 até 25 anos. Então, entram os adultos também. Eles usaram também a técnica Delphi, que é uma técnica de questões para especialistas. Então, eles fizeram uma análise, né, um apanhado de informações com especialistas do mundo inteiro sobre como que eles previnem e como que eles manejam a doença respiratória nesse público. E também fizeram uma revisão do consumidor. Então, eles pegaram informações também de pessoas com PC e seus cuidadores. Então, foi interessante que eles também incluíram as pessoas com paralisia cerebral e seus cuidadores. Eles fizeram uma versão mais simples, né, com uma linguagem mais simples desse consenso. Passaram para essas pessoas para poder ver o que é válido na vida real, o que é aplicável, o que dá para ser feito na realidade dessas pessoas. E fizeram uma entrevista com elas para poder ter um feedback e também construir o consenso a partir disso. E eles dividiram em 3 partes. A primeira parte do consenso é reconhecendo e manejando os riscos para prevenir a doença respiratória, avaliando a saúde respiratória de pessoas com PC e tratando. Então, é reconhecendo os riscos, avaliação e tratamento. E eles trouxeram os principais fatores de risco para doenças respiratórias em pessoas com paralisia cerebral. São 9. Como eu tinha falado, GMFCS nível 5, pelo menos uma admissão hospitalar no ano anterior, pessoas que têm disfagia orofaríngea, pessoas que têm convulsões frequentes, sintomas respiratórios frequentes, refluxo gastroesofágico, pelo menos 2 cursos de antibióticos para infecções respiratórias no ano anterior, sintomas respiratórios durante a alimentação e ronco durante o sono. E entrando um pouquinho nas recomendações, primeiro eles trazem na parte de prevenção, né, de reconhecer os riscos e manejar para prevenir, é que todas as pessoas elas devem ser informadas precocemente sobre os riscos, principalmente os cuidadores, né? Então, quando uma criança for diagnosticada com PC, deve ter prioridade de discussão precoce com a família sobre o que significa a doença respiratória, quais os riscos, o que pode trazer de malefícios para essas crianças, para que essa criança ela seja prevenida, né, da doença respiratória. Então, principalmente quando essa criança estiver em risco. Então, a família e o paciente, né, quando aplicável, ele precisa estar ciente dos riscos. Deve ser considerado o risco respiratório também baseado na mobilidade da criança. Então, quando uma criança for diagnosticada com PC, se ela for um GMFCS nível 5, também tem que haver essa discussão com a família sobre o risco aumentado de doenças respiratórias. Identificando e prevenindo broncoaspirações. Então, broncoaspiração ela pode levar à doença respiratória se houver uma bactéria presente no conteúdo aspirado. Então, se uma criança que aspirou comida ou aspirou bebida, até medicações, saliva, se tiver alguma bactéria nesse conteúdo, essa bactéria ela vai para o pulmão e pode levar a uma pneumonia broncoaspirativa, por exemplo. E uma resposta inflamatória crônica pulmonar. Então, se uma criança que tem microbroncoaspirações o tempo inteiro, então toda vez que ela é alimentada, ela broncoaspira um pouco, esse pulmão ele vai sempre recebendo um líquido que é um conteúdo que ele é estranho e ele vai tentar combater. Então, isso vai levar a uma resposta inflamatória crônica e logo, né, a uma doença respiratória também.
Então, a broncoaspiração ela deve ser identificada, assim como todas as comorbidades que essa criança tem que vão aumentar o risco de aspiração. E também devem ser tratadas o mais precocemente possível. E quais são as comorbidades que fazem com que a criança tenha um maior risco de aspiração? A disfagia, convulsões sem controle, o refluxo e a salivação. E a gente vai falar sobre cada um deles agora. A disfagia é causada por uma incoordenação da deglutição e da respiração, causada por uma lesão neurológica, que vai impactar o tônus e a força dos músculos da mandíbula, bochechas, lábios, língua, palato e faringe, e também por algumas deficiências sensoriais. Essa parte da disfagia ela não é tanta atribuição da fisioterapia, ela é mais atribuição da fonoaudiologia, mas é muito importante também a gente conseguir identificar quando uma criança ela tem essa dificuldade de coordenar deglutição e respiração, até para poder a gente conseguir encaminhar essa criança quando for necessário. Então, se há uma suspeita de broncoaspiração, essa criança precisa ser encaminhada para a equipe multidisciplinar, principalmente a fonoaudiologia. E aí a fonoaudiologia, né, o fonoaudiólogo, a fonoaudióloga, ela vai entrar com as avaliações necessárias e o tratamento. Então, geralmente, no consenso, eles falam que essa criança ela vai precisar da introdução de comidas e bebidas com texturas mais espessas. Então, algumas crianças fazem uso de espessante nas bebidas, né, ou nas comidas. E estratégias também para melhorar as habilidades motoras orais. Então, quem vai fazer esse tratamento vai ser a fonoaudiologia. O suporte postural e posição adequada da cabeça. Isso também aí já é mais um pouco da nossa atribuição. Então, a gente garantir um suporte postural adequado para essa criança e a posição adequada na cabeça durante as alimentações vão prevenir bastante o risco de broncoaspirações. E ter um cronograma de revisões regulares. Então, essa criança ela precisa o tempo todo estar sendo monitorada para avaliar se o tratamento teve efeito, se essa disfagia aumentou, melhorou, se essa criança ela teve alguma broncoaspiração mais severa em algum momento, e etc. E a broncoaspiração de comida, bebida, saliva e do refluxo, né, pode ser notada quando a pessoa tossir ou sufocar. Porém, a maior parte do tempo não existem sinais respiratórios, que é chamado de broncoaspiração silenciosa. Então, são crianças que vão fazendo micro broncoaspirações, principalmente de saliva, e vai gerando aquela resposta inflamatória crônica, como eu falei. E um dos exames mais utilizados para poder identificar a broncoaspiração é a videofluoroscopia. E aqui eu trouxe um videozinho mostrando. Esse primeiro vídeo é de uma pessoa que não tem disfagia. Então, é colocado um líquido na boca dessa pessoa e aí ele engole e você vê que todo o conteúdo foi direto para o esôfago. No outro vídeo, é uma pessoa com disfagia. Então, você vê que tem uma quantidade de algum alimento, um líquido na boca, uma parte vai para o esôfago, mas você vê que uma outra parte fica ali na laringe, preso na garganta, ela até tosse durante o exame. E você vê que em alguns momentos acaba pingando um pouco para a traqueia. Então essa pessoa ela tá broncoaspirando, ela não broncoaspira todo o líquido, mas ela broncoaspira uma parte. Então se só nesse exame ela já broncoaspirou um pouco, imagine todas as alimentações, imagina com a quantidade de saliva também, como que essa pessoa não vai broncoaspirar. Uma outra recomendação é considerar o risco respiratório baseado na habilidade de deglutição. E existem duas escalas que vão avaliar isso. A DOS, que ela tem 7 níveis, né, que ela avalia a severidade da disfagia, e a EDAX, que é uma escala que é uma classificação, né, que vai falar sobre a habilidade de comer e de beber, que são 5 níveis. Então, quando uma criança for diagnosticada com paralisia cerebral, se ela for classificada como DOS de 1 a 5, porque os níveis 6 e 7 são níveis menos graves, né, mais normais, ou a EDAX nível 3 e nível 3 e 5 a 5, né, porque os níveis 1 e 2 têm uma classificação melhor, devem haver a discussão com a família sobre o risco aumentado de doenças respiratórias. Em relação às convulsões sem controle, essas convulsões podem aumentar a salivação, principalmente as que são generalizadas, então aquelas convulsões tônico-clônicas, por exemplo.
Essas crianças precisam ter um monitoramento contínuo e cuidadoso das convulsões, e quando essas convulsões também estão muito sem controle, essa criança precisa ter revisões, né, regulares com o neurologista. As convulsões e os anticonvulsivantes, eles podem causar sedação, o que pode afetar mais ainda a habilidade de deglutir e aumentar ainda mais o risco de broncoaspiração. E quando essa criança recebe um tratamento adequado para as convulsões, você pode indiretamente, né, reduzir os episódios de doenças respiratórias através da redução do risco de broncoaspiração, porque essa criança vai convulsionar menos, essa criança não vai fazer uso de um anticonvulsivante que vai causar muita sedação e também, indiretamente, vai melhorar a habilidade de deglutir e diminuir o risco de broncoaspiração. Em relação ao refluxo, ele é uma passagem de conteúdo gástrico pelo esôfago com ou sem regurgitação ou vômito. Todas as crianças, as pessoas que têm refluxo, elas precisam ser encaminhadas para a gastroenterologia. E também devem ser feitas algumas modificações no estilo de vida, em relação a medicações também e, em alguns casos, a cirurgia. Do estilo de vida, geralmente essas crianças precisam receber alimentos mais engrossados e evitar alguns alimentos, como alimentos que são ácidos, alimentos picantes e que podem aumentar ainda mais o refluxo. Essas crianças precisam ser bem posicionadas durante a alimentação e a quantidade de comida também precisa ser vista, porque às vezes a criança ela faz refluxo porque foi muita comida que ela recebeu. Em relação às medicações, geralmente são utilizados os inibidores da bomba de prótons, que são medicações que diminuem a acidez, né, do líquido estomacal, e os procinéticos. Os inibidores da bomba de prótons, o ideal é não serem utilizados de maneira muito prolongada, porque eles podem fazer desmineralização óssea. Mas os procinéticos, eles são bastante utilizados, que são medicações que ajudam a evitar o refluxo. Então, eles favorecem o esvaziamento gástrico e também eles ajudam ao esfíncter do esôfago não relaxar tanto. Então, você também tem uma diminuição do refluxo por isso. Em alguns casos, é necessária a cirurgia, como a gastrostomia, a jejunostomia, a fundoplicatura e, às vezes, até a desconexão do esôfago com o estômago. Aqui tem uma foto, né, da gastrostomia. E aqui é uma foto da fundoplicatura, que é feita uma válvula, né, no esôfago com o próprio tecido do estômago. Em relação à salivação, ela é muito comum na paralisia cerebral e ela é maior na PCD cinética do que na PC espástica. Mas não muita gente acha que a criança ela saliva muito porque ela tem aumento da produção de saliva, mas não é bem assim. Ela até produz a mesma quantidade de saliva que uma criança típica, mas ela tem falta de manejo da saliva. Então, ela tem dificuldade de deglutir. A gente produz saliva e a gente vai engolindo a saliva o tempo inteiro, porque a gente tem essa capacidade. Algumas crianças não têm dificuldade de deglutir, por isso ficam ali acumulando saliva. A salivação ela pode ser anterior, que é a salivação que sai pela boca, então é aquela criança que fica babando o tempo inteiro, ou ela pode ser posterior, que aí você tem um acúmulo dessa saliva na laringe. A aspiração anterior ela é menos prejudicial, porque a criança produz a saliva e essa saliva ela sai pela boca. A posterior ela já é mais prejudicial, porque você tem um acúmulo da saliva na laringe, o que pode levar a uma broncoaspiração. Mas quando você faz um tratamento para diminuir a salivação anterior, indiretamente você também está diminuindo a salivação posterior. Então, a criança ela deve ser avaliada, né, e deve ser feito o manejo da salivação através de terapias, e aí entra muito a fonoaudiologia também nisso. Revisão de medicações que aumentam a produção de saliva. E, às vezes, são feitas algumas medicações orais, por exemplo, a atropina, que é uma medicação anticolinérgica. Então, ela faz uma inibição da acetilcolina, que é uma das principais causadoras da salivação. Existe também a aplicação de toxina botulínica do tipo A nas glândulas salivares, que acontecem também em alguns hospitais, ou cirurgia de remoção das glândulas salivares, quando necessário. Em relação aos prejuízos motores, as crianças com paralisia cerebral elas têm mudança do tônus, então às vezes é uma hipertonia, às vezes é uma hipercinesia, em alguns casos, né, as condições parecidas podem ter até hipotonia também.
E na respiração normal, a gente tem a ativação, né, de vários músculos. Então, a gente tem diafragma, músculos do tórax, músculos do pescoço, e a gente tem uma estabilidade de cabeça e de tronco, o que nem sempre acontece em crianças com paralisia cerebral. Na respiração normal, quando a gente tem a coordenação de todos esses músculos, a gente é capaz de fazer inspirações e expirações forçadas. Ou seja, quando a gente faz uma expiração forçada, se a gente tem essa capacidade, a gente também tem a capacidade de fazer uma tosse mais efetiva, porque a gente tem uma força de musculatura abdominal boa o suficiente para isso. Logo, a gente consegue proteger as nossas vias aéreas. Quando uma criança ela tem fraqueza dessa musculatura, ela vai ter uma tosse ineficaz, ou seja, uma criança que não consegue proteger as vias aéreas de aspirações. Crianças que não se movimentam ativamente são mais propensas a ter atelectasias e infecções. Porque crianças que não sentam sem apoio, elas não contraem musculatura paraespinhal e musculatura abdominal. Então, se você tem uma fraqueza de musculatura de tronco, musculatura abdominal, acaba que essa criança ela faz uma queda desse tronco. Então, ela fica com uma postura curvada e isso pode gerar algumas deformidades, como a cifoescoliose e também a impactação da coluna. Então, se você tem um tronco caído, você tem uma deformidade, você acaba não conseguindo expandir muito essa caixa torácica. Então, você não tem um volume corrente adequado, isso vai levar a atelectasias e algumas consolidações. Porque se eu não consigo variar um volume corrente adequado dentro desse pulmão por causa de uma restrição que ela é mecânica, que ela por causa de fraqueza muscular, por causa de alguma deformidade, eu vou ter também um acúmulo de secreção ali. Então, se eu tenho um acúmulo de secreção nessa área pulmonar, vou ter uma consolidação e isso, indiretamente ou diretamente, vai levar a uma pneumonia. E se você tem uma pneumonia, você tem uma troca gasosa ineficaz, que pode ser uma hipoxemia também, pode levar a uma hipoxemia ou uma hipercapnia. Isso também vai gerar, tanto pelas deformidades, pela fraqueza muscular, como mais ainda pela doença respiratória, um aumento do esforço com o uso de musculatura acessória. Então, se você usa muito uma musculatura que ela é acessória, que ela não deveria estar sendo usada numa respiração em repouso, você tem aumento da ativação dessa musculatura, encurtamento, e isso vai levar ainda mais deformidades. Então, é um ciclo que só vai piorando e, se a gente não intervir nisso, só vai levar a um desfecho muito pior. Então, como que a fisioterapia, essa é o nosso carro-chefe, né? Como que a fisioterapia vai influenciar e vai melhorar nesse quesito? Existem alguns métodos, né? Como o reequilíbrio tóraco-abdominal, que é um método que vai ajudar a trazer o equilíbrio da musculatura torácica e da musculatura abdominal para fazer com que essa criança diminua a sobrecarga respiratória e consiga utilizar melhor os seus músculos, garantir uma força de tosse melhor também. O treino de fortalecimento, isso é um fortalecimento global, tanto de musculatura, também de musculatura periférica. O treinamento cardiorrespiratório, que vai melhorar a resistência, a tolerância ao exercício dessas crianças. O treino de transferências posturais, porque quando você tem uma transferência postural adequada, você também ativa músculos que são utilizados para a respiração. Então, é tudo um sistema muito bem organizado. E que se você tem uma musculatura forte que trabalha de forma adequada, então você também vai ter uma menor sobrecarga respiratória, sem utilização de músculos que são só acessórios e não principais. A hidroterapia e o posicionamento adequado. Além disso, a vigilância do quadril, o manejo da dor, porque se é uma criança que, por exemplo, tem uma dor torácica, ela não vai conseguir expandir muito o tórax, justamente por causa da dor, então você tem restrição e acaba que você também tem hipoventilação. E em alguns casos, a cirurgia, né, que aí já não é nossa atribuição, mas que também vai ajudar nesses prejuízos motores. Esse consenso fala que a rotação externa excessiva do quadril com inclinação pélvica posterior vai comprimir o tronco médio, vai comprimir o assoalho pélvico e vai impedir o movimento diafragmático. Então, se você tem um tronco que ele é comprimido, você vai ter uma coluna que ela é impactada e você não vai ter um espaço iliocostal grande o suficiente para poder você ter uma mobilidade torácica boa, para poder você garantir uma vantagem para esse diafragma descer.
Porque se você tem uma coluna impactada, um espaço ileocostal pequeno, você ainda tem muitas vísceras ali, então você não deixa o diafragma descer. Então você está ali restringindo também um ganho de volume corrente para essa criança. A escoliose, ela não causa a doença respiratória, mas a fraqueza muscular sim. Então a escoliose, ela é quase o final. Porque a escoliose ela é gerada por causa de uma fraqueza muscular. Então tem aquela queda do tronco e isso vai levando essa deformidade. E as cirurgias podem corrigir as deformidades e melhorar qualidade de vida e participação da criança. Porque imagina, uma criança que tem uma escoliose muito severa, ela não consegue sentar à mesa para ficar com a família, ela não consegue, às vezes, visualizar, ter um campo visual bom. Então, a cirurgia ela pode até ajudar no posicionamento dela, na qualidade de vida, porque ela vai participar mais. Mas ela não vai melhorar a função motora, porque o problema não é necessariamente a escoliose, mas sim o que gerou a escoliose, que foi uma fraqueza muscular. E uma outra parte é otimizando a desobstrução das vias aéreas. Algumas crianças com paralisia cerebral, como eu falei, têm tosse ineficaz e não são capazes de proteger as vias aéreas efetivamente e depurar as secreções. A fisioterapia também vai ser essencial, para promover a desobstrução através de técnicas manuais, exercícios para melhorar a biomecânica respiratória e também a força da tosse. A fisioterapia ela não é só para depuração de secreção. Então, a gente trabalha muito além disso, Logo, a gente também vai prevenir atelectasias, melhorar a ventilação alveolar, promover a mobilidade da caixa torácica e também o treinamento cardiorrespiratório. A identificação da tosse eficaz e educação aos familiares como manejar a desobstrução em casa. Porque a criança ela não vai ficar 24 horas por dia com o fisioterapeuta, Então, essa família ela precisa estar ciente, estar educada, estar treinada para poder conseguir manejar essa desobstrução em casa, mas ela não vai poder fazer tudo, Então, essa criança ela precisa ter atendimentos regulares de fisioterapia para manejo das disfunções do movimento, da deformidade, da força muscular, da mobilidade torácica e logo a consequência vai ser uma desobstrução de vias aéreas mais efetiva. Além disso, essa criança ela precisa fazer atividade física, essa criança precisa ser o mais ativa possível e minimizar a imobilidade, porque a imobilidade ela só vai gerar mais comprometimentos e maior risco de doença respiratória. Em algumas crianças que têm tosse ineficaz, pode ser necessário realizar aspiração de vias aéreas. Então, o fisioterapeuta ele pode ou não utilizar na sua terapia da aspiração de vias aéreas, mas a família também pode ser treinada para poder fazer isso em casa. Uma outra parte do consenso é sobre a obstrução de vias aéreas superiores e sono. Isso eu fiz uma apanhada dos 2 artigos, como eu falei. Se houver obstrução de vias aéreas superiores, isso pode ser otimizado com manejo do tônus, força muscular e posicionamento. Algumas crianças, por causa de obstrução de vias aéreas superiores, têm desordens do sono. Então, o tratamento adequado vai poder reduzir algumas convulsões, porque algumas crianças podem convulsionar por privação de sono. Crianças que têm privação de sono, então não conseguem dormir direito, elas vão ficar letárgicas durante todo o dia. E o tratamento também vai melhorar o estado de alerta. Então, para uma criança que tem paralisia cerebral, o estado de alerta ele é essencial, porque essa criança ela vai participar de terapias, então ela vai ter um aproveitamento melhor e resultados melhores da terapia se ela tiver um estado de alerta bom. Se houver histórico de apneia, roncos ou deformidade de vias aéreas superiores, essa criança precisa ser encaminhada para a otorrinolaringologia. Crianças que têm obstrução de vias aéreas superiores, elas são mais propensas a terem múltiplas e prolongadas hospitalizações. A ventilação não invasiva, ela pode ajudar na apneia do sono. E algumas vias aéreas artificiais, como a cânula nasofaríngea, o tubo orotraqueal, que aí vai ser usado dentro do hospital, e a traqueostomia podem ser necessárias. Então, por que eu falo isso? Porque pode ser uma criança que tem uma obstrução de via aérea superior por um desvio de septo, uma amígdala que é muito grande, uma estenose piriforme, uma hipertrofia de adenoide. Então, são
estruturas, é um problema estrutural de vias aéreas superiores. Então, essa criança ela pode necessitar de uma via aérea artificial até que essa obstrução seja resolvida. Então, às vezes, por cirurgia, ou quando essa criança crescer, essa estrutura ela não vai mais obstruir a via aérea. Mas a traqueostomia, ela é um assunto um pouco polêmico quando se trata de famílias e tudo mais, por falta de conhecimento e falta de orientação adequada, né? Porque se você tem você pode ter uma traqueostomia, mas ela pode ser temporária, né? Só para poder resolver uma questão, por exemplo, de uma obstrução de via aérea superior. Mas ela também pode ser permanente, porque existem vários motivos que podem levar uma criança a ser traqueostomizada. A traqueostomia nem sempre ela é uma sentença, mas uma criança que é traqueostomizada, ela pode viver a vida inteira com uma traqueostomia e ela pode ter uma qualidade de vida boa. Inclusive, a traqueostomia pode fazer com que essa criança tenha uma qualidade de vida melhor. Em relação à desnutrição, ela é muito comum em crianças com paralisia cerebral e a forma mais comum de medir é pelo peso ideal para a idade, pela curva de crescimento. Geralmente quem faz isso é o pediatra. E o gasto energético é maior em crianças prematuras com desordem de movimento e em crianças com espasticidade. E mesmo crianças com paralisia cerebral que andam são mais sedentárias do que crianças típicas. Então, o que a desnutrição vai levar? Por que isso tem a ver com a gente? Por que eu falo disso? Porque a desnutrição ela leva ao crescimento inadequado, um pior estado de saúde geral, que vai fazer com que essa criança esteja mais propensa a ter algumas infecções, porque ela vai ter um sistema imunológico mais deprimido por causa da desnutrição. É uma criança que não vai ter energia, não vai ter reserva energética para poder fazer as atividades, para poder ser mais ativa, participar mais na comunidade ou até render mais nas terapias. E um sistema imunológico mais baixo vai levar essa criança a ter mais infecções respiratórias. E se essa criança tiver infecções respiratórias e for internada, ela pode ter uma colonização de bactérias. E, geralmente, o maior motivo, né, a maior causa da desnutrição é a ingestão insuficiente, ou baixa ingesta, né, como a gente costuma chamar. E quais são os fatores que podem levar a uma ingestão insuficiente? A falta de comunicação com o cuidador, então, às vezes, o cuidador não sabe como alimentar essa criança, uma criança que é um cuidador que não teve uma educação em saúde adequada. A própria disfagia, né, que se a criança ela tem dificuldade de deglutir, ela não vai conseguir ingerir o suficiente. O refluxo gastroesofágico, a constipação, um posicionamento inadequado, uma falta de autonomia da criança na alimentação. Então, às vezes, se é uma criança que ela não consegue comer sozinha, ela está dependendo de uma outra pessoa para comer. Então, ela pode ter uma ingestão insuficiente justamente disso, porque ela depende de outra pessoa. Um aumento do tônus orofacial, então são crianças que às vezes têm um trisma e que não abrem muito bem a boca, então elas não conseguem ingerir o suficiente. E efeitos de medicamentos, existem alguns medicamentos que diminuem o apetite, então essa criança acaba comendo menos por causa disso. E a correção da desnutrição pode ser feita com aumento de calorias na dieta, né? E aí vai entrar o nutricionista, o pediatra também. E a utilização de alguns tubos de alimentação. Geralmente essa criança, eu já presenciei crianças que foram internadas por desnutrição. Então, essa criança ela usa uma sonda nasogástrica ou nasointeral, que pode ser oro também, pode ser pela boca, como pode ser pelo nariz, essa sonda. E aí, por ali, ela recebe os nutrientes que ela precisa para poder ganhar peso. Então, ela fica internada até ela garantir um peso adequado e aí ela vai para casa. Ou são crianças que podem ser gastrostomizadas, então elas recebem a medicação, a alimentação, né, a dieta através da gastrostomia, como eu já mencionei. A gastrostomia ela também não é uma sentença. Essa criança ela pode ser gastrostomizada por causa de uma desnutrição, e aí quando ela garantir o peso adequado, ela vai retirar, né, essa gastrostomia, ou ela pode também viver com a gastrostomia e ter uma qualidade de vida boa com ela. A gastrostomia não significa que a criança também não pode ser alimentada pela boca. Então, se ela tem condições de comer pela boca, ela pode se alimentar pela boca e pela gastrostomia. Então, assim, é muito individualizado. Existem algumas crianças que fazem gastrostomia porque não têm capacidade de comer pela boca. Então, vai depender muito de cada caso.
O consenso também fala sobre manutenção da higiene dental, porque crianças típicas que têm saúde oral ruim são mais propensas a desenvolver pneumonia e crianças com PCU risco é ainda maior, porque a boca é um reservatório de bactérias. Então, se é uma criança que broncoaspira, ela vai levar essa bactéria que está na boca para o pulmão, logo vai gerar uma pneumonia. Então, essas crianças precisam ter um cuidado dental diário, e aí a própria criança, a própria pessoa, né? Se a gente for falar de pessoas mais velhas um pouco também. E o cuidador, né? Eles têm que estar responsáveis para poder garantir o cuidado dental diário. E essa pessoa precisa ser revista 2 vezes ao ano com dentistas. A vacinação contra a influenza, crianças com paralisia e seus familiares devem ser vacinados anualmente. Devem também evitar exposição à fumaça de tabaco, tanto a criança quanto os familiares. E em relação à asma, tem sido notada uma alta prevalência de asma em adultos com paralisia cerebral. Mas é um pouco controverso porque existem algumas semelhanças entre a doença respiratória em pessoas com paralisia cerebral e a exacerbação da asma. Então, acaba que algumas pessoas podem até receber o diagnóstico de asma, mas não tem realmente asma. Então, o que eles recomendam? Que crianças que têm episódios recorrentes de broncoespasmo podem se beneficiar de um tratamento para asma mais curto. E se esse tratamento não apresentar benefícios, então ele deve ser descontinuado. Em relação à avaliação da saúde respiratória, que é a segunda parte do consenso, deve ser coletada a história completa e feita a avaliação clínica dessa pessoa. E com isso, devem ser identificados e documentadas as comorbidades e riscos que essa pessoa tem na saúde respiratória. Deve também ser identificadas as necessidades de cuidado da criança e dos seus familiares. Se houveram mudanças na função motora grossa, né, pelo GMFCS, mudanças na função de comer e deglutir, pela EDAX e pela DOS. Deve ser feita também uma avaliação multidisciplinar. Se teve uma história de doença respiratória pregressa no último ano, com o uso de medicamentos, hospitalizações ou terapias, como por exemplo a ventilação mecânica, e feito também a avaliação física. Na avaliação física vão ser avaliados, né, os sinais vitais, o padrão e se essa pessoa tem sinais de desconforto respiratório. É feita também a inspeção, então você vê a coloração da pele, você vê se tem algum edema, você vê se tem alguma lesão. Ver se tem lesões também é importante, porque eu já presenciei um caso de uma criança que desenvolveu uma pneumonia gravíssima por causa de uma lesão no joelho. Então ela caiu, machucou o joelho e ali foi uma porta de entrada para uma bactéria que levou ela a uma pneumonia gravíssima. Então também é importante a gente avaliar se essa criança tem lesões de pele, porque qualquer coisa pode ser porta de entrada para infecção. A avaliação da caixa torácica, a avaliação da biomecânica tórico-abdominal, a ausculta pulmonar, se essa criança tem capacidade de manejo de secreções, como é que está o estado nutricional dela, e avaliação motora, então força muscular, tônus, se tem deformidades. E a classificação internacional de funcionalidade e incapacidade de saúde, ela é uma classificação que ajuda a guiar a gente na avaliação. Ela não é uma avaliação, ela é uma classificação, mas ela ajuda a gente a pensar dentro do modelo biopsicossocial. Então a gente consegue avaliar a funcionalidade e a saúde dessa pessoa como um todo e entender quais são os outros fatores contextuais, fatores do ambiente que essa pessoa vive que podem estar aumentando o risco dessa pessoa ter alguma doença respiratória. Então, a classificação ela tem seus componentes, né? A condição de saúde, as funções e estruturas do corpo, quais as atividades que essa pessoa executa, a participação dela em comunidade, quais são os fatores ambientais, né, do ambiente que ela está inserida e os fatores pessoais dela. Então, o que a gente consegue pensar, né, relacionado à classificação internacional para essas crianças? Eu trouxe alguns exemplos. Então, em relação às atividades, como é que é a mobilidade dessa pessoa? Ela consegue andar, ela consegue transferir a sua postura, ela consegue subir e descer escadas? Como é que é essa mobilidade? Como é que é o cuidado pessoal dela? Ela consegue se lavar, ela consegue escovar os dentes, ela consegue trocar de roupa sozinha? Ela precisa de uma outra pessoa para fazer isso? Em relação à vida doméstica, é uma pessoa que tem capacidade de preparar suas próprias refeições, é uma pessoa que consegue ajudar a família em casa. Como é que é a mobilidade dessa pessoa também dentro de casa?
Como é que é em relação à participação? Como é que são as relações e as interações interpessoais que essa pessoa tem com as famílias, com estranhos, com a comunidade, com amigos, vizinhos? Em relação às áreas principais da vida, é uma criança que frequenta a escola, é uma criança que ela tem uma educação escolar domiciliar ou ela vai até a escola? É uma pessoa, né, que ela tem um trabalho, é uma pessoa que tem uma vida, um estágio, alguma coisa do tipo. Em relação à vida comunitária, é uma criança que frequenta igrejas, pracinhas, frequenta a própria escola, frequenta a casa de amigos. Isso tudo pode ser considerado também para a gente avaliar a saúde, porque tudo isso faz parte da saúde dela. Em relação a fatores ambientais, em produtos e tecnologia, essa pessoa ela tem alimentos, ela tem medicamentos, ela tem produtos para uso na vida diária. Como é que é a situação socioeconômica dessa pessoa? Em relação ao ambiente, essa pessoa ela vive num lugar que tem uma geografia física adequada para ela? Como é que é a casa dela? Como é que tem alguns fatores de risco ambientais que essa pessoa está exposta? Por exemplo, poeira, o clima, se é adequado para ela, se é um ambiente que tem muito som, que tem muita luz, tudo isso também é importante. Como é que é a rede de apoio dessa pessoa? Ela tem familiares, ela tem amigos, vizinhos, essas pessoas têm atitudes que vão facilitar a vida dessa pessoa, a saúde dela? Em relação aos serviços, sistemas e políticas, é uma pessoa que tem acesso a um serviço de saúde, é uma pessoa que tem acesso à educação, é uma pessoa que tem os seus direitos humanos garantidos. Então, tudo isso é muito importante, porque tudo isso vai influenciar tanto na funcionalidade como na incapacidade dessas pessoas. Em relação ao tratamento da doença respiratória, tem que haver, em todas as fases do tratamento, uma parceria entre a equipe multidisciplinar, o paciente, porque ele precisa ter autonomia, né, para poder decidir também o seu tratamento, e a família. Então, não é só a equipe que vai decidir. A família e o próprio paciente, eles também têm que fazer parte das decisões, né, e dos objetivos do tratamento. O tratamento ele tem que ser proativo e no momento certo, e tem que ser direcionado. Então, por exemplo, se é uma criança que teve uma doença respiratória por uma pneumonia adquirida na comunidade, então eu vou tratar baseado nisso. Se é uma criança que adquiriu uma pneumonia hospitalar, então é diferente. Então, o tratamento tem que ser baseado nisso. Foi uma pneumonia broncoaspirativa, então eu tenho que ver o que causou e ter um tratamento adequado para isso, para poder eu não ficar fazendo terapias que não vão adiantar de nada. Tratamentos fúteis para aquela causa, né, que precisa ser tratado. Geralmente essas crianças vão fazer uso de medicamentos, né? Então, antibióticos, broncodilatadores ou anti-inflamatórios, isso vai depender da doença respiratória. Precisa ser manejada a salivação excessiva, porque não adianta eu tratar uma doença e deixar essa criança ainda com o que causou a doença. Então, eu tenho que, para poder ela não ter episódios de repetição, eu tenho que garantir um estado nutricional suficiente para essa criança, porque se ela está em um momento de doença, ela precisa ter um estado nutricional que ajude ela a se recuperar. O refluxo gastroesofágico precisa ser manejado também. Devem ser otimizadas uma via aérea pérvia, ou seja, se eu estou tratando uma doença respiratória, eu preciso que essa criança respire. Então, eu preciso garantir que a via aérea dela está aberta, né, pérvia o suficiente para poder garantir uma ventilação adequada. E a abordagem tanto do manejo respiratório como também da disfagia. E em relação às considerações finais, os artigos trazem que cada criança com PC pode responder de forma diferente aos tratamentos propostos, porque você tem a paralisia cerebral como uma condição de saúde e várias crianças que têm funcionalidades diferentes. Então, não é porque duas crianças têm a mesma condição de saúde que elas são iguais, elas não são iguais. Então, elas também podem responder de forma diferente. Na prática clínica, tratamentos podem ser flexíveis e devem levar em conta as necessidades individuais. Então, o tratamento ele precisa ser individualizado. E todos os tratamentos devem ser monitorados cuidadosamente para possíveis reações adversas. Em relação ao planejamento futuro, não tem como prever a expectativa de vida de cada criança com PC, porque, como eu falei, elas são diferentes. Então, existem vários fatores que vão interferir no seu prognóstico. Mas as evidências trazem que há um aumento do número de admissões hospitalares nos 6 meses anteriores ao óbito dessa criança.
e que quando há a necessidade de cirurgias de grande porte e essa criança está sendo admitida repetidamente por causa de falência respiratória, às vezes pode ser necessário mudar um pouco o objetivo do tratamento, para ele deixar de ser curativo e começar a garantir para essa criança medidas de conforto. Porque não adianta a gente ficar o tempo inteiro tentando curar, se é uma criança que ela já está em cuidado de fim de vida. Então, mas para que isso seja feito, tem que ter uma discussão bem clara e documentada com os familiares sobre aspectos éticos, até onde a gente pode ir, até onde a gente não está fazendo iatrogenia com essas crianças, e também sobre todo o conceito, né, de cuidados paliativos. Então é isso, muito obrigada. Aqui tem o meu Instagram, o Instagram da Neuroenvolver, e meu e-mail, estou disponível, né, para qualquer dúvida, e é isso.